Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a acareação, que é um meio de prova existente no nosso processo penal. E o que é a acareação? A acareação consiste em colocar duas ou mais pessoas cujos elas já tenham prestado depoimentos e esses depoimentos eles sejam conflitantes entre si. Então a acareação nada mais é do que você colocar as pessoas que já tenham prestado seus depoimentos frente a frente, ler o depoimento de cada uma e mostrar, apontar as divergências entre os depoimentos e pedir que elas esclareçam sobre essa divergência, para saber se de repente alguma delas está mentindo sobre determinado ponto do seu depoimento. Então, a acareação é isso, é confrontar dois depoimentos, confrontar duas ou mais pessoas que tenham prestado depoimentos e esses depoimentos sejam conflitantes entre si, ok? E quais são os pressupostos para que eu faça essa acareação aqui? Primeiro deles é que as pessoas a serem acareadas, elas já devem ter prestado seu depoimento. Vejam que, para eu notar que há uma divergência entre os depoimentos, elas já têm que ter comparecido previamente, seja na delegacia de polícia, seja em sede judicial, e já tem que ter prestado o seu depoimento. Eu não posso pegar uma que já prestou depoimento e a outra que sequer ainda foi ouvida e colocar em frente a frente, porque aqui não tem uma colisão entre os depoimentos, eu não tenho uma divergência. Então, o primeiro pressuposto é que ambas as pessoas, ambas as partes aqui, já tenham prestado o seu depoimento previamente. Um segundo pressuposto é que tem que ocorrer divergência entre as declarações. Ora, se duas ou mais pessoas prestam depoimento e os depoimentos estão todos no mesmo sentido, não há sentido de eu fazer uma acareação. A acareação ela só existe quando há divergência entre os depoimentos prestados. Então esse é o segundo pressuposto para que eu possa realizar a acareação. E um terceiro pressuposto ainda trazido pela doutrina para que eu possa realizar a acareação é que essa divergência incida sobre fatos ou circunstâncias relevantes para o processo. O ponto da divergência tem que ser um ponto relevante para o esclarecimento do caso. Não pode ser uma circunstância superficial que não interessa para o deslinde da causa. Essa divergência tem que guardar relação com algo relevante para o processo. Então, são esses três pressupostos que são exigidos para que eu possa realizar uma acareação. Que as pessoas elas já tenham prestado os depoimentos anteriormente, que haja divergência entre esses depoimentos e que essa divergência ela se baseie em fatos relevantes para o processo, ok? E quem que pode participar da acareação? Quem que pode ser acareado aqui no processo penal? Segundo o artigo 229, a acareação ela será admitida entre acusados, ou seja, eu posso fazer a acusação, a acareação entre acusado e acusado. De repente eu tenho mais, o crime foi praticado em concurso de pessoas, tenho mais de um acusado, então a acareação pode ser realizada entre acusados. A acareação ainda também pode ser realizada entre acusado e testemunha. O acusado prestou seu depoimento, testemunha prestou seu depoimento. Há divergência sobre um ponto relevante nesses depoimentos aqui. Eu posso confrontar o depoimento do acusado com o da testemunha. Então, a acareação também é possível entre acusado e testemunha. Outra hipótese é permitido também entre testemunhas. Eu posso pegar duas testemunhas que tenham prestado seus depoimentos e esses depoimentos apresentem divergência sobre um ponto relevante. Também é permitida a acareação entre testemunhas. Uma outra possibilidade ainda, segundo o artigo 229 do Código de Processo Penal, é que a acareação pode ser realizada entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. Veja aqui que eu posso confrontar o acusado com a pessoa ofendida ou também a testemunha com o ofendido, se entre os depoimentos houver divergência em relação a um ponto relevante para o deslinde da causa. Ainda é possível a acareação entre pessoas ofendidas. De repente, eu tenho mais de um ofendido naquele caso e os dois prestam depoimento, por exemplo, e há divergência nesses depoimentos aqui. Eu posso confrontar os ofendidos também.
E aí, claro, o artigo 229 termina falando, sempre que divergirem suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Então vejam que aqui os pressupostos estão também no próprio artigo 229, que fala sobre a divergência e sobre fatos relevantes. Então, quem pode participar da acariação? Tudo ali no artigo 229. Acusado, 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 testemunha, testemunhas entre testemunhas, acusado ou testemunha ofendido e ofendidos entre si. A acariação aqui é permitida de uma forma bastante ampla dentro do processo penal, ok? E uma questão que aparece aqui é: o acusado é obrigado a participar da acariação? De repente, o depoimento do acusado vai de desencontro ao que uma testemunha falou. Ambos são notificados para comparecer para a acariação. E aí eu pergunto, o acusado é obrigado a participar da acariação? Claro que não, né, pessoal? O acusado ele não é obrigado a participar da acariação, ok? Qual que é o momento de realização da acariação? Em que momento eu posso realizar essa acariação? Somente na fase policial, somente na fase judicial ou em ambas as fases? A acariação, ela pode ser realizada tanto na fase investigatória, lá sobre a presidência do delegado de polícia, quanto no curso da instrução criminal, já em juízo, na presença do juiz. Então, nada impede que a acariação ela seja realizada na fase investigatória, na presença do delegado de polícia. Se o delegado de polícia perceber que entre o depoimento de um acusado e uma testemunha, por exemplo, há divergência sobre um ponto relevante para o deslinde da causa, ele pode sim promover a acariação já em fase investigatória. Então, o próprio Código de Processo Penal permite, lá no artigo 6º, nas diligências investigatórias a serem tomadas pelo delegado de polícia, permite que o delegado realize a acariação. E ela também, claro, pode ser realizada em juízo. Se o juiz perceber que entre o depoimento de uma testemunha e do acusado, por exemplo, há divergência sobre ponto relevante para o deslinde do processo, ele pode realizar a acariação também. Então, o momento para realizar a acariação, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial, ok? E quem é a legitimidade para postular pela acariação? Somente o juiz pode determinar, somente o juiz pode pedir a acariação, ou as partes também podem interferir nesse pedido de acariação? A legitimidade aqui para pedir de acariação pode ser a requerimento das partes ou por determinação das autoridades judicial e policial. Então, as partes elas também podem postular pela realização da acariação. E aí, claro, vai ser determinada. Você pode pedir já para o delegado de polícia, ele pode determinar a acariação, ou você pode postular em sede judicial e pedir que o juiz realize essa acariação. Então, as partes elas também podem postular para a realização da acariação. Cuidado aqui, que há uma crítica da doutrina quanto a essa questão da determinação de ofício pelo juiz da acariação. Aqui, a doutrina critica isso aqui, que o juiz deveria se manter inerte e não interferir na produção de provas. O juiz não poderia, produzir provas no processo. Então, a doutrina que critica essa iniciativa do juiz na produção de provas ao longo do processo. Mas o Código de Processo Penal permite que o juiz de ofício, se eu verificar que há divergência entre depoimentos sobre um ponto relevante do processo, permite que de ofício ele determine a acariação, ok? E qual é o procedimento para a realização da acariação? Como que funciona essa acariação? Primeira coisa, se eu notar que há divergência entre 2 ou mais depoimentos, eu vou notificar essas pessoas, seja testemunha, seja acusado ou ofendido, para que compareçam ou na delegacia ou em sede judicial. Elas vão comparecer perante a autoridade. Comparecendo perante a autoridade, elas serão colocadas uma em frente da outra, vão ficar frente a frente. Feito isso, a autoridade ela vai ler os trechos colidentes dos depoimentos. Vai ler os 2 depoimentos e vai apontar a divergência entre ambos. Vai falar, olha, nesse momento aqui você disse que o crime foi praticado de determinada maneira. Você, nesse trecho, falou que o crime foi praticado de outra maneira. E vai apontar as divergências entre os depoimentos de uma testemunha e de outra.
E aí a autoridade vai pedir que os acareados esclareçam. Olha, quem está falando a verdade? O delito foi praticado dessa maneira ou foi dessa? Como que foi, afinal de contas? Vejam que há divergência nesse ponto aqui. Então, o procedimento da acareação, vejam que ele é bem simples. Você notifica as pessoas para que elas compareçam perante a autoridade. Elas comparecendo são colocadas frente a frente, uma da outra. A autoridade vai ler os depoimentos e apontar as divergências. Apontadas as divergências, a autoridade vai pedir os esclarecimentos necessários para cada uma delas. Vejam que na prática, a acareação é bem difícil de acontecer porque dificilmente uma das pessoas vai acabar mudando o seu depoimento, vai manter esse depoimento. Então, na prática, é um meio de prova assim, que a doutrina considera até meio um pouco inútil, porque as pessoas elas vão acabar não mudando o seu depoimento. Mas está previsto no Código de Processo Penal e pode ser utilizado perfeitamente, ok? Então tá lá no artigo 229, parágrafo único, como que funciona o procedimento da acareação. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acareação. Ok, pessoal? E a última pergunta que aparece aqui na acareação é: ela pode ser realizada mediante precatória? De repente, uma das testemunhas foi ouvida em outra localidade e uma está aqui na mesma localidade. Posso expedir uma precatória para que seja realizada essa acareação entre essa testemunha? De repente, o acusado também está lá na mesma localidade, ou as duas testemunhas estão lá. Posso realizar a acareação mediante precatória? E o artigo 230 permite, com a redação do artigo 230 aqui, ele permite que a acareação seja realizada mediante precatória. Não tem problema nenhum, ok? Então essa é a acareação, pessoal, um meio de prova previsto lá no nosso Código de Processo Penal, no artigo 229, e que consiste em colocar duas ou mais pessoas frente a frente quando seus depoimentos apresentem divergência sobre um ponto relevante do processo. Ok, pessoal? Por hoje é só. Bons estudos!